Boa tarde, gente. No vídeo de hoje vamos trabalhar com um tema muito importante na advocacia tributária, um tema muito recorrente, que é a prescrição na execução fiscal, chamada prescrição intercorrente. As execuções fiscais representam uma quantidade enorme de processos no sistema judiciário. O contencioso tributário em si, ele corresponde a 75% do PIB, segundo a pesquisa pelo INSPER, CNJ, com base de dados no ano de 2019. Desse contencioso tributário, os processos de execuções fiscais representam cerca de 34% do total dos casos pendentes. Então, são 27 milhões de execuções fiscais tramitando pelo Brasil, e como oportunidades de atuação de várias questões, e dentre elas tem o exame da prescrição intercorrente. Para entendermos a prescrição intercorrente, vamos contextualizar primeiro a diferença entre prescrição e decadência. A decadência é o prazo que o fisco tem para constituir o crédito tributário através do lançamento. E a prescrição é o prazo para ele entrar com a execução fiscal após o lançamento. Então, o divisor, o ponto que separa a prescrição e a decadência vai ser, então, o lançamento. Entre o fato gerador e o lançamento, fala-se em decadência, e após o lançamento, fala-se em prescrição. A previsão normativa da prescrição em matéria tributária inicia pelo artigo 146, inciso 3, a linha B da Constituição, que reserva a lei complementar o tratamento do assunto. Essa disciplina foi feita pelo artigo 174 do CTN, que estabelece o prazo de 5 anos para o ajuizamento da execução fiscal, sob pena de, se não fazer dentro desse prazo, não poder mais ser feita a ajuizada da execução, porque vai ocorrer a prescrição e vai ser extinto o crédito pela prescrição intercorrente. E se prevê que esse prazo de prescrição vai ser interrompido pelo despacho de citação que o juiz dá na execução fiscal. Então, uma vez ajuizada a execução fiscal e proferido o despacho de citação, já vai estar interrompida a prescrição da pretensão executória, aquela que se iniciou com o lançamento. A partir de então, o credor já exerceu sua pretensão, já ajuizou a cobrança. Então, nesse contexto, uma vez ajuizada a execução fiscal, cabe a nós analisar quando é que vai ser caracterizada, existe um prazo para essa execução tramitar, não existe, ela pode ficar tramitando indefinidamente, o credor tem um prazo para receber, e vai existir algum momento que essa execução fiscal vai ser extinta em razão do decorrer de um prazo, de um tempo, ou ela pode ficar indefinidamente. Então, no tratamento dessa questão, a gente pode separar 3 momentos pelo qual passou o tratamento da prescrição no bojo da execução fiscal. Numa primeira fase, se entendia realmente que a execução, uma vez proposta, ela não haveria mais que se falar execução. Por quê? Porque o Código Civil já estabelecia, tem um dispositivo no Código Civil de 2002 que já estabelecia que a prescrição durante o curso do processo não corre, ela só corre ao final do processo, que é a interromper. Então se entendia que as execuções, uma vez ajuizada, poderiam ter curso por um prazo indefinido. Depois se amadureceu um pouco esse entendimento e, com algumas alterações legislativas também de 2004, passou-se a entender que a prescrição ela poderia ser aplicada àquelas execuções que estivessem suspensas. O artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais estabelece que, uma vez não encontrado o devedor os seus bens, ou os bens, o juiz vai determinar a suspensão do processo por 1 ano. E após esse curso desse 1 ano, os autos serão arquivados e a partir desse instante se inicia o prazo da prescrição. Só que nessa etapa, a prescrição intercorrente só ocorria em processos que estivessem arquivados, ou seja, aqueles processos que estivessem com pedido de suspensão, com despacho determinando a suspensão e o arquivamento. Então o processo ficava lá no escaninho, separado, arquivado, sem nenhuma movimentação. E se não ocorresse nenhuma movimentação pelo prazo de 5 anos, aí se caracterizaria a prescrição intercorrente. Mas na prática isso gerou
se demonstrou que existiam outros problemas que deveriam ser enfrentados. Por exemplo, nem sempre existe esse despacho determinando a suspensão da execução. E nem sempre o exequente, no caso a fazenda pública, ela pede a suspensão. Então haviam execuções assim que a cobrança não ia levar a lugar nenhum, não ia ser encontrado bens nenhum, não ia ter êxito. E a fazenda mesmo assim ficava fazendo requerimentos e mais requerimentos sem nenhuma chance de sucesso. O juiz ficava deferindo requerimentos e mais requerimentos e nunca determinando a suspensão e o arquivamento. E assim o processo ficava ali caminhando de lado naquele vai e vem entre a procuradoria e o judiciário e nunca se caracterizava a prescrição. Então percebe que com isso o próprio credor ele poderia controlar se ocorreria ou não ocorreria a prescrição. Enquanto ele não fosse desidioso, ele não tivesse inerte, estivesse ali perseguindo o seu crédito, pedindo medidas de constrição, pesquisando cartórios, bloqueios de contas, não ocorreria a prescrição. Isso fez com que as prescrições se avolumassem no Poder Judiciário e se tornasse um verdadeiro problema da Justiça. E o caso não poderia ficar assim, teria que ter uma solução. Então, no ano de 2018, no recurso repetitivo 1.340.553, o STJ alterou essa forma, esse regime. Ele deu uma interpretação a essa sistemática e considerou, sim, um aspecto de gestão, um aspecto de política judiciária, de não se levar adiante prescrições que estão fadadas ao insucesso. Nesse precedente, que é um precedente repetitivo, portanto um precedente vinculante, obrigatório, se entendeu que não era necessário o requerimento formal de suspensão. Se entendeu que a execução fiscal, uma vez tentado aquela primeira tentativa de penhora, de localização do devedor, e na primeira tentativa frustrada de encontrar bens, automaticamente já se iniciaria o curso da suspensão de 1 ano, e após esse 1 ano já iniciaria automaticamente a prescrição intercorrente, independentemente de haver requerimento do exequente, independentemente de haver despacho do juiz. Então não importa se da primeira tentativa de penhora sem sucesso, houve diversos outros pedidos de penhora, diversos outros despachos, não importa se o processo ficou andando sem sucesso, mas ficou andando. A prescrição ela vai se iniciar automaticamente e inevitavelmente. A menos que, e isso está no precedente, que haja uma efetiva constrição de bens. Ou seja, está bem explicado aqui no próximo slide, a execução fiscal passa a ter 2 caminhos, ela tem uma bifurcação. Se ela consegue uma penhora efetiva, se ela consegue sua constrição efetiva, ela vai seguir o caminho dos embargos, leilão e pagamento do credor. Se ela não consegue, ela vai seguir o caminho do artigo 40 e da prescrição intercorrente. Não tem outra opção. Então, se a gente analisar esse precedente, que é o precedente que atualmente ele regulamenta, é o precedente que orienta como deve ser analisada a prescrição nesses casos, nós percebemos que tem 2 fundamentos determinantes aí. O primeiro fundamento determinante é as execuções fiscais que não chegarão a ser exitosas, aquelas que não chegarão a ser efetivas, elas têm que ser extintas. E o segundo fundamento, o curso do prazo de prescrição, para esses casos, não fica sobre o poder da fazenda, do exequente, ou o poder do juiz. Nenhum dos sujeitos processuais, seja o juiz, seja o exequente, tem o poder de manipular o prazo de prescrição. Ele vai ocorrer e vai extinguir execuções fiscais que não encontrem bens, a menos que se haja uma penhora efetiva. Essa regra da suspensão de 1 ano, ela foi elevada ao Supremo Tribunal Federal, por quê? Porque ela é prevista uma lei ordinária. A Lei de Execuções Fiscais, que é a Lei 6.830 de 1980, é a lei ordinária. E é nela que está o prazo de suspensão de 1 ano. Mas no CTN e outra lei complementar não tem essa previsão. Então, como a prescrição é matéria de lei complementar em direito tributário, essa questão foi levada ao STF, que entendeu constitucional, sob o fundamento de que não é uma norma sobre prescrição, mas é uma norma processual, de contagem da prescrição, mas não é uma norma material, é uma norma processual.
Então não haveria nenhum problema. Então a gente chega ao caminho da execução fiscal e aonde que a prescrição intercorrente entra na execução fiscal, está bem explicado nesse slide. E a gente consegue ver perfeitamente que aqui na não localização dos bens já se inicia a suspensão e automaticamente depois do ano se inicia o arquivamento. E o arquivamento vai ser esse ponto em que a prescrição intercorrente se inicia. Então, no caso que eu trouxe, que está aqui no slide, se o arquivamento ocorreu 28 de outubro de 2019, contados 5 anos dessa data, haverá prescrição intercorrente. A única coisa que pode salvar o processo da prescrição é a penhora efetiva de bens. E nisso surgem algumas questões que ainda estão em abertas, estão em discussão. Por exemplo, o que é uma constrição à penhora efetiva de bens? Se o crédito, por exemplo, é lá um crédito de 5 milhões de reais, mas se penhora R$1.000, há uma penhora efetiva, vai interromper a prescrição? Ou então se penhora um bem de família, o devedor tem só aquele imóvel e é esse imóvel que é penhorado. E a penhora fica sobre esse imóvel por anos, 5, 10 anos sobre esse imóvel. E então o executado argui essa penhorabilidade e é reconhecida, né? Essa penhora que é desfeita em razão da nulidade, ela interrompe a prescrição, intercorrente no caso. Outra coisa, se a garantia é parcial, se essa penhora efetiva é parcial, por exemplo, um débito de R$200 mil e houve uma constrição efetiva de 100, vai interromper a prescrição só do 100 ou do valor total? Então são questões que ainda estão sendo discutidas, que não há uma resposta precisa e que vai depender muito da análise do despacho do juiz, vai depender muito da análise do processo do caso concreto, essas questões. Mas é preciso sempre observar que a ciência do exequente acerca da não localização dos bens é uma condição indispensável. Sem essa ciência do exequente não se inicia o prazo de prescrição. E outra questão também que a gente tem que observar é que a demora do processo, ela não pode ser uma demora que seja atribuível ao próprio judiciário. Porque se é o judiciário que está moroso, se é o judiciário que está demorado para a prática dos atos, ou se a falta que impede a execução de ser efetiva é do judiciário, a súmula 106 do STJ afasta o reconhecimento da prescrição. A morosidade inerente aos mecanismos da justiça não autoriza o reconhecimento da prescrição. E uma última questão, que está sobre um tema repetitivo também no STJ, ainda pendente de apreciação, é a questão dos honorários sucumbenciais no caso da prescrição. O processo está lá correndo, o processo não tem uma penhora efetiva. E então, o executado comparece nos autos pelo seu advogado e argue a prescrição. O exequente não concorda, faz recursos, defesas por parte do exequente, e ao final de toda a discussão, seja no tribunal, seja nas instâncias especiais como STJ e STF, se reconhece que houve a prescrição. Nesse caso, o exequente pode ser condenado a pagar honorários sucumbenciais por advogado do executado? Via de regra, se entende que se o exequente não se opôs ao reconhecimento da prescrição, não há honorários. Mas se ele se opõe, se ele não concorda, há um litígio, é uma lide que tem que ser desistida, é uma pretensão que tem que ser debatida. Nesse caso, o STJ já reconheceu por um precedente da Corte Especial que não há de falar em honorários sucumbenciais. Porém, essa questão não foi decidida em um precedente obrigatório, não era um recurso repetitivo. E por isso foi novamente levada ao STJ e agora pende um recurso repetitivo sobre essa questão. O fundamento de não ter honorários, nesse caso, é evitar essa dupla punição do exequente. Por exemplo, ele deixa de receber o seu crédito, ele tem que pagar honorários para o advogado do executado. E o executado, por outro lado, além de não pagar a dívida, o advogado ainda recebe. Eu acho, pessoalmente, que devem comportar honorários se o exequente se resiste ao reconhecimento. Pelo seguinte, o executado também não tem culpa de não ter bens, né? Falar que é culpa do executado a extinção, não é culpa dele não ter bens, ele não tem realmente condição de pagar a dívida.
E o exequente, uma vez caracterizada a prescrição, se ele vê que a cobrança não vai ser uma cobrança exitosa e já decorreu o prazo de prescrição, por lealdade, o dever de lealdade de boa-fé, ele tem que reconhecer. Se ele não reconhece, se ele resiste ao pedido do executado, isso gera um debate, isso gera uma lide e ele sai perdedor, ele tem que, eu entendo que deve ser cabível o honorário, porque o honorário nem é para o executado, o honorário é para o advogado do executado, a verba alimentar para o advogado do executado. Essa questão está pendente e provavelmente vai ser resolvida pelo STJ durante esse ano que vem, não se sabe. Mas tem um recurso repetitivo sobre o tema que vai definir definitivamente essa questão. Então, os aspectos gerais da prescrição e como você analisa essa prescrição e execução a gente viu nessa aula. Em outras aulas vamos tratar de outros temas da execução fiscal e do direito tributário. E muito obrigado por estar assistindo esse vídeo.